meninas, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, eu não vou reproduzir nenhuma maquiagem em mim. Hoje a aula vai ser pra gente conversar sobre erros comuns na hora de fazer a maquiagem. Mas claro, depois que vocês assistirem essa videoaula, eu preciso que vocês façam uma maquiagem, reproduzam uma make em vocês ou em modelo, cuidando para não cometer esses erros que eu vou conversar hoje com vocês. Vai ser alguns tópicos, tá? Vai ser uns erros bem comuns, não vai ser nada de erro tipo avançado, a maquiagem avançada, nada disso. Vai ser uns erros bem comuns que a gente encontra em bastante maquiador que ainda reproduzem esses erros da maquiagem. Então, bora começar. E lembrando, eu preciso que depois que vocês assistirem esse vídeo aula, preciso que vocês reproduzam uma maquiagem, uma modelo ou em vocês, cuidando para não cometer esses erros, tá bom? Tá? Primeiro tópico, a gente vai conversar sobre base. Qual tipo de cor que a gente tem que usar para cada tipo de pele? Então, a gente não pode pegar e botar, ela é branquinha, vou botar um tom, qualquer tom branco que eu tiver. Vou botar ali, ela é mais escurinha, minha modelo, vou botar qualquer cor de base escura que der, vai dar nela. Jamais faz isso. A gente sempre tem que testar antes. A gente não pode ir pelo nosso olho. Ah, ela é meio clarinha, então acho que vai dar certo isso aqui. Colocou, não deu certo. A gente jamais tem que saber só pelo olho. A gente tem que testar a base. Então, antes da preparação de pele, já vem e testa. Porque se tu já colocar de uma vez depois em cima da preparação de pele, deu errada a cor, aí tu vai ter que tirar toda a preparação de pele que tu fez, de creme e tal. Aí é só um gasto de produto e de tempo. Então, a gente vem, testa antes da preparação de pele, a gente coloca aqui na bochecha, vem até o pescoço, dá umas batidinhas. Se ela se camuflar ou ficar na tonalidade da pele da tua modelo, é a cor ideal. Então, agora para outro tópico, tipo de base para cada tipo de pele. Então, a gente não pode usar qualquer tipo de base em qualquer tipo de pele. É que nem um creme facial, a gente não pode usar qualquer creme facial em qualquer tipo de pele. Cada pele tem o seu tipo de base, o seu tipo de creme facial. Então, peles oleosas, a gente vai tentar usar uma base feita à base de álcool, à base de água, que assim ela não vai deixar mais oleosa do que é. Uma pele seca, a gente pode usar uma base à base de óleo e de água. Então, a gente sempre tem que cuidar com cada tipo de pele, a gente usar cada tipo de base. Como que eu faço para não craquelar a minha base? Principalmente as bases que são muito grossas, muito densas, ela tem muito a ficar craquelada, né? Então a gente tem que fazer o quê? Uma boa hidratação. Faz uma boa hidratação na pele da tua modelo, na tua pele, deixa essa pele absorver bem essa hidratação e depois vem com a base. Jamais vem com a base seca ali em cima do rosto, que ela vai craquelar, ela pode acabar oxidando também. Vamos para outro tópico, tipo de base, quais bases comprar? Gente, a maquiadora, a gente não pode comprar só um tipo de base. Ah, eu só vou comprar base cobertura alta, porque todo mundo gosta de cobertura alta. Não é assim, a gente sempre vai pegar cliente que quer uma cobertura alta, cliente que quer uma cobertura mais baixa e cliente que quer uma cobertura média. Então, a gente sempre tem que ter 3 tipos de base na nossa maleta. A gente tem que ter uma base cremosa, né, uma bem densa, a gente tem que ter uma cobertura média e uma cobertura baixa, porque a gente sempre vai ter variadas clientes, então não é toda cliente que vai ter o mesmo gosto. É a mesma coisa que os cílios postiços, a gente não é a mesma cliente que vai querer só cílios volumoso. Tem as clientes que também querem algo mais discreto, algo mais básico. Então, tentei trazer esse aqui, o tópico da base, tentei trazer algumas informações rápidas e práticas e algumas informações que sempre tem erro na hora de fazer a maquiagem. Esses tópicos que eu trouxe sobre a base são tópicos que erram muito na hora de fazer, então vocês não podem fazer nada desses erros que eu acabei de falar, vocês têm que cuidar muito, tá? Então agora a gente vai para o tópico de corretivos. A gente vai falar sobre o corretivo, primeiro tópico de corretivo, a cobertura. Tem muita gente que acha que o corretivo é só feito para iluminar, então soca o corretivo ali, fica todo brancão aqui e fica a cor ideal do rosto aqui pra fora, mas dentro aqui no centro do rosto tá aquele clarão, aquele brancão. Gente, o corretivo não é feito pra deixar aquele clarão, pra deixar aquele iluminadão, aquele efeito ali só iluminado no centro do rosto.
Ele é feito para camuflar as imperfeições, então por isso que a gente sempre aplica aqui nas olheiras. A gente pode aplicar o corretivo antes da base também. A gente pode aplicar antes da base, a gente vem numa pintinha, a gente vem numa espinha, antes da base, aplica. Principalmente o corretivo, a gente usa bastante corretivo em pasta, aqueles bem cremosos, que vem em palhetinha. Esses são ideal pra gente camuflar, tá? Os que são mais de, como se fosse um aplicador de batom, esses assim, aqueles ali são feitos para iluminar, aqueles ali vão deixar um efeito mais claro, mas jamais precisa exagerar. Você pode botar uma quantia boa só, que você sabe que vai dar uma camuflada nas olheiras e que vai dar o ponto de iluminação, só isso, não precisa trazer pro rosto inteiro e deixar super claro, tá? E a cor ideal para cada tipo de pele. Gente, corretivo você não precisa, ele não é feito para você. O corretivo tem que ser muito claro. Ele é para iluminar, então ele tem que ser o mais claro. Uma pele negra, imagina a gente pegar uma pele negra e a gente pega um corretivo super branquinho que é para uma pele clara. Gente, ele não vai ficar legal, ele não vai ficar bem espalhado, tu pode espalhar o que for, mas ele não vai ficar espalhado, ele vai ficar acumulado e ele vai oxidar, ele vai ficar mais claro ainda. Então a gente sempre tem que usar o corretivo um tom ou até 2 tons mais claro que a tua pele, jamais outros tons, é sempre ou 1 ou 2 tons mais claro que a tua pele, tá? Então agora vamos pro iluminador. Primeiro tópico do iluminador, que também o iluminador é muito errado na hora de aplicar e de escolher a cor. Então é algo que a gente não pode errar, porque o iluminador é algo que também chama muito atenção. Então técnicas que chamam atenção quando a gente faz a maquiagem, a gente tem que fazer 100% bem feito, porque senão ele chama muita atenção e vai ser visto muito erros. Então cada técnica que a gente faz, que a gente sabe que vai chamar atenção na hora de a gente ver uma foto, de fazer um vídeo, a gente tem que tentar realizar 100% bem realizado, tá? Para não ter nenhum erro depois. Então, o primeiro tópico de iluminador é cores ideais para cada tipo de pele. Gente, jamais eu vou pegar uma pele morena e vou colocar um iluminador clarinho, um iluminador branco ou perolado ou rosado muito claro. Jamais, porque se eu botar um iluminador muito claro numa pele morena, negra, ele vai aparecer demais, ele vai ficar algo muito, extremamente, muito exagerado e vai ser algo que não vai dar para esfumar e não fica legal. Então, cada cor de pele é também uma cor de iluminador. Como, por exemplo, se eu pegar uma pele muito clara e botar um iluminador muito dourado, muito avermelhado, também não vai ficar legal. Porque vai ficar algo muito exagerado, vai ficar algo que não vai dar para esfumar e ele vai ficar muito marcado. Então, cada tipo de pele a gente tem que usar uma cor de iluminador certa. Agora a gente vai como aplicar o iluminador, aonde aplicar. Tem gente que aplica quase no rosto inteiro. Se você já tem a pele oleosa e você me aplica no rosto inteiro, ele vai aparentar mais oleosa ainda a sua pele. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que aplicar o iluminador só nas zonas certas, nas laterais aqui da bochecha, nesse ossinho que a gente tem, no queixo a gente pode aplicar, no arco do cupido, no topo do nariz e na ponta do nariz, a gente pode aplicar aqui no topo alto da sobrancelha, a gente pode aplicar também aqui no meio da sobrancelha, a gente pode aplicar um pouquinho aqui, mas não é algo exagerado. Aonde que a gente pode exagerar? A gente pode exagerar aqui na lateral, a gente pode exagerar aqui no ponto alto da sobrancelha, a gente pode exagerar aqui no arco do cupido, mas os lugares que a gente tem que cuidar para não exagerar é no queixo, no nariz e aqui na testa, porque essas pontas aqui que a gente tem é os mais altos, é os pontos mais altos do nosso rosto. Então, se a gente exagerar, ele vai ficar muito aparente, vai ficar algo muito feio, muito oleoso. Então, a gente tem que cuidar bastante na hora de aplicar o iluminador. Mais um tópico, agora a gente vai falar sobre sombra de olho. A gente tem que cuidar muito quando a gente vai esfumar. Porque se a gente esfuma mal esfumado uma sombra, ela vai ficar toda cheia de marcação e ela não vai ter uma durabilidade tão grande. Se a gente deixar algo muito pouco pigmentado, ao longo do tempo ele vai se apagando, ele vai se perdendo a pigmentação. Então a gente tem que cuidar muito com esse esfumado e muito com a aplicação. E a sombra a gente tem que cuidar que onde a gente aplica a sombra, ela fica acumulada. Então por isso que eu falo, a gente sempre aplica a sombra em lugares estratégicos, porque se eu aplicar aonde aparece muito, se eu começar a aplicar daqui a minha sombra, ali vai ficar uma marcação horrível e eu não vou conseguir
esfumar. Então, por isso que eu sempre venho aplicando já aqui no côncavo, porque o nosso côncavo, ó, ele fica escondidinho o nosso côncavo. Então, ele não vai mostrar a pigmentação muito ali. Então, a gente sempre aplica em lugares estratégicos para não aparecer a marcação, principalmente um olho preto. O olho preto é algo que aparece muito a marcação. Então, por isso que a gente tem que deixar bem esfumado, porque depois, numa foto e num vídeo, aparece muito a marcação. Cores ideal. Gente, a gente não pode usar qualquer tipo de cor de sombra em qualquer cor de pele. A gente tem que cuidar. Por exemplo, se eu pegar uma cor, pele morena, e botar, tipo, um roxinho super claro, não vai ficar legal numa pele negra eu botar um roxinho super claro. Ele não vai realçar a maquiagem, ele vai desvalorizar. Então, às vezes, ele vai ficar exagerado e não vai valorizar. Então, a gente sempre tem que cuidar com as cores de sombra que a gente usa para cada tipo de olho. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre delineador, que é algo que a gente que tem horrores, tem pessoas que têm horrores de falar desse assunto do delineador. Mas, gente, delineador é algo que a gente tem que aprender a prática 100%. Porque o delineador é a técnica mais pedida e mais usada numa maquiagem. Então, a gente não pode ter medo de realizar e a gente não pode ter medo de aprender ela, porque é a técnica que a gente tem que pegar a prática 100%. Porque, como eu disse, é a técnica mais usada numa maquiagem. Então, vocês têm que treinar bastante o delineado, porque é algo que vai ser pedido bastante na hora de vocês fazer uma maquiagem. Qual que é o erro sempre mais cometido no delineador? Falar sempre aquele assunto, o olho é puxadinho, não dá pra fazer delineador, não combina delineador. Não, gente, dá sim. Qualquer tipo de olho a gente pode fazer um delineador, mas cada tipo de olho é um tipo de delineado. Por exemplo, o meu olho, ele é bem grande, ele aparece bem a pálpebra, então eu posso fazer um delineador grande, puxar. Mas se o meu olho fosse bem pequenininho e puxado, eu não posso já fazer um delineador enorme, muito puxado. Eu vou fazer algo mais delicado, algo mais suave. Então não tem aquela história de dizer, aquele olho é muito puxado, não tem como eu fazer um delineador. Não tem essa história, dá sim pra fazer. Só que a gente tem que cuidar que cada tipo de olho é um tipo de delineado. Então por isso que eu falo pra vocês, treinem bastante em modelos o delineador. Não adianta você treinar só em você, que você fazendo só em você mesma é uma coisa, mas quando você vai fazer em outra pessoa é outra coisa. E a gente tem que treinar bastante várias técnicas em vários tipos de pessoas. Porque se a gente treinar só na mesma pessoa aquela técnica, a gente vai se acostumar no rosto daquela pessoa. Então a gente tem que fazer em vários tipos de olhos, porque como vocês querem trabalhar nesse ramo de maquiadora, vocês vão pegar bastante cliente com rosto diferente, nunca ninguém é igual. Então a gente vai pegar bastante gente diferente, então a gente tem que treinar em bastantes rostos diferentes, tá? A gente vai falar um pouquinho de cílios postiços, como fazer a aplicação dos cílios postiços. Então, os cílios postiços que a gente compra, ele nunca, jamais vai vir do tamanho exato do teu olho, do olho da tua cliente ou modelo. Então, por isso que a gente tem que cortar. E pode ver que ele sempre vem num tamanho bem grande. É difícil a gente comprar uns cílios num tamanho muito pequeno, porque eles já fabricam ele bem grande, que assim você pode moldar do jeitinho que tu quiser no olho da tua modelo ou no teu. Então, por isso que a gente sempre tem que cortar os cílios. Então, primeiro, antes de tudo, antes de você vir aplicar, botar a cola, vem, molda ele nos olhos, aqui do começo, onde começam os nossos cílios naturais, até o final dos nossos cílios naturais. Se ele colar bem, se ele ver bem certinho ali o tamanho de onde nascem as nossas duas pontinhas dos nossos cílios, é o tamanho ideal. E vocês jamais podem esquecer isso, vocês sempre têm que ter três tipos ao máximo de cílios postiços. Vocês têm que ter um tamanho pequeno, que sempre vai ter cliente que quer algo mais básico, né? Vocês têm que ter um tamanho médio, que sempre vai ter alguém que quer algo mais médio, algo não muito básico, mas também não muito volumoso. E sempre tem que ter um volumoso, tá? Porque vocês jamais vai ter cliente que vai sempre querer a mesma coisa. Então, vocês sempre têm que ter 3 tipos de cílios na maleta de vocês, tá bom? E sempre procurem comprar colas muito boas, colas de boa qualidade, porque os cílios postiços é algo que pode desgrudar com o tempo e também ou ele pode machucar. Então, sempre antes de vocês mandar a cliente embora, acabei o atendimento, pergunta pra ela se não tá machucando os cílios, porque se ele estiver machucando, no fim pode acabar dando uma alergia na tua cliente, pode acabar dando um problema no olho da tua cliente e depois tu vai ser responsável por isso. Então, a gente sempre tem que cuidar na aplicação de cílios. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre batom e gloss.
Então, primeiro de tudo, eu indico vocês não comprar assim. Claro, é muito bom, é mais barato comprar assim, né? Ó, assim em bastão. Porque é meio ruim a gente comprar assim em bastão. Porque o em bastão é um pouquinho mais ruim de a gente aplicar, é um pouquinho mais demorado. Porque daí a gente tem que vir com o pincel, pegar com o pincel, ficar aplicando, é um pouquinho mais demorado. Eu indico vocês começar a comprar assim, ó, em aplicação assim, que é um pouquinho mais rápido, ele já tem o próprio pincel, então a gente consegue aplicar mais rápido e com mais agilidade. Mas claro, se vocês preferem comprar em bastão, pode comprar em bastão, porque é da forma que vocês acham melhor. Mas claro, como eu disse pra vocês, é da minha forma ali, eu indico vocês comprar em aplicação assim, que é um pouquinho mais rápido e mais fácil de vocês fazer a aplicação. E o gloss, então, quando uma cliente de vocês pergunta, será que eu passo gloss? Será que eu passo batom? É a coisa mais linda gloss, só que ele não tem durabilidade. Então eu prefiro que passa um batom, que assim ela vai estar lá na festa, no evento, vai ter um pouquinho mais de durabilidade do que o gloss. O gloss ela vai comer, ela vai beber e vai acabar saindo tudo o gloss, vai estragar a maquiagem dela. Então é legal vocês optar um pouquinho mais quando a cliente pergunta, ela dá essa sugestão para vocês, o que vocês acham melhor? Então, indica o batom. Ou quando ela vai num evento, que ela vai comer, ela vai beber, ela vai tirar o batom com facilidade, pergunta para ela se ela não quer passar um batom que ela tenha uma cor quase parecida. Porque assim, se acaso ela comer e vai acabar saindo, ela pode retocar. Aí assim, ajuda ela e ajuda vocês com o trabalho de vocês, tá bom? Então, esses foram os tópicos bem rapidinhos que eu queria trazer hoje para vocês, de alguns erros da maquiagem. É uns tópicos bem simplesinhos, são uns erros bem simples, mas são uns erros que são mais cometidos na hora da maquiagem. Então, a gente tem que cuidar bastante. Então, aproveitando aqui que eu já conversei um pouquinho rapidinho com vocês sobre esses tópicos, eu quero conversar também com vocês sobre fotos. Como assim sobre fotos? Quando vocês vão fazer as fotos da cliente de vocês. Então, tem algumas clientes que vocês vão pegar que vocês nunca viram na vida. Aí vocês vão lá, tiram uma foto e publicam no Facebook ou em qualquer rede social. Gente, não façam isso. Sempre antes de vocês tirar foto, pergunta para sua cliente se ela quer que você tire a foto, se você pode, tem que pedir permissão, porque é a imagem dela. Então vocês têm que pedir, eu posso tirar uma foto tua, eu posso publicar depois na minha rede social. Sempre façam isso. Porque se vocês tirar uma foto ali da cliente de vocês, e vocês nem pediram, só tiraram ali e falaram, posso tirar uma foto? Aí ela falou, só pode. Aí vocês publicam, nem pediram para publicar a foto dela. Aí vocês vão lá, publicam na rede social, aí depois a pessoa vai lá e fica meio assim, e vai que ela quer direitos autorais, alguma coisa assim, porque você tá usando a imagem dela sem a permissão dela. Então depois é vocês que vão sofrer com isso. Então vocês têm que cuidar. Sempre quando vocês fizerem a maquiagem, pede permissão dela, da cliente, se vocês podem fazer a foto e podem publicar na rede social. Se ela deixar, ok. Mas se ela não deixar, não publiquem, tá? Hoje em dia, eu já não pego muita foto de cliente mais, eu já não tiro muita foto de cliente, nem publico mais foto de cliente. Vocês podem ver na minha rede social que não tem muita foto de cliente, porque eu tento não ficar usando, mesmo que ela deixe, ela pede se eu posso publicar, eu já nem publico, para não dar problema depois, mais tarde, né? Que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu já nem publico, por isso que eu faço as maquiagens minhas e faço as minhas fotos, ou senão eu pego uma amiga minha, podem ver que eu tenho algumas amigas minhas, algumas fotos delas nas minhas redes sociais. Eu sempre pego alguma pessoa conhecida que eu sei que não vai dar nenhum desse problema e uso as fotos delas com permissão. Então, por isso que eu falo para vocês, quando é cliente, cuidem bastante. Pede permissão para cliente de vocês para não dar nenhum problema. Um assunto eu vou trazer novamente para vocês aqui no vídeo aula sobre a limpeza e organização de vocês no atendimento. Vocês sempre a cada atendimento, não importa se vocês maquiaram só uma pessoa naquele dia, não importa. Vocês têm que fazer a higienização dos pincéis que vocês utilizaram. Os pincéis e as esponjinhas. Principalmente as esponjinhas, gente, porque a esponjinha, quando a gente vai aplicar a base, ela absorve muitas coisas da pele, muito líquido que tem na pele. A tua cliente pode acabar tendo uma feridinha, uma acne, alguma coisa, e essa esponjinha pode absorver e acabar passando para uma outra pessoa quando tu utilizar essa esponjinha. Então, por isso, cada atendimento que você estiver,
ou mesmo em sala de aula, cada aula que vocês têm ali na Jumper, vocês têm que pegar e fazer a higienização desses pincéis e esponjinha de vocês, tá? Sempre, não importa se, ai, professora, eu fiz em mim mesma a maquiagem hoje. Você tem que fazer a higienização, porque vai que daí na outra aula tu traz uma modelo e essa modelo tá com uma ferida, alguma coisa, e vai acabar passando pros teus materiais e depois pode passar para uma outra pessoa. E você não quer esse problema para você de você ter passado alguma coisa para uma cliente, uma modelo. Então, sempre, mesmo que vocês façam a maquiagem vocês mesmas no curso, vocês têm que fazer a higienização bem certinha. E também da maleta de vocês, porque a maleta fica ali tempão guardada, né, parada, e pode acabar acumulando fungo e bactérias. Então, sempre faz a higienização das paletas, de todos os produtinhos que vocês têm, faz uma higienização, pega um paninho ou com detergente ou com álcool, aplica ali, faz uma limpeza bem legal, tá? Porque é sempre questão de vocês ter cuidar do trabalho de vocês, porque imagina se uma cliente de vocês pegar alguma bactéria, alguma coisa no rosto, porque tu passou teus materiais pro rosto dela. Imagina, isso vocês iam passar um sufoco com isso. Então, vocês têm que cuidar bastante, sempre estar com os materiais higienizados, sempre nos atendimentos vocês têm que estar com a mão bem limpa, com as unhas limpas, e sempre tem que estar de máscara, tá? Então, isso é bem legal, a gente sempre cuidar do próximo. Último assunto rapidinho para vocês, pra gente encerrar essa aula, é sobre como que vocês podem colocar nas redes sociais de vocês, que vocês já são maquiadores e tudo mais. Então, maquiadora profissional, vocês ainda não podem colocar, tá? Maquiadora ainda não, porque vocês não têm diploma em mãos ainda. Então, vocês têm que colocar lá, eu tô cursando curso de maquiagem profissional, eu sou maquiadora, mas nada de profissional, porque vocês não têm o curso em mão. Mesmo que vocês já fizeram um curso ali de 1 mês, 2 meses, isso não é profissional. Como que você vai se tornar uma profissional em 1 mês ou 2 meses? Não tem como você se tornar profissional em 2 meses ou em 1 mês. Você tem que ter estudo. Você não vai pegar todo um estudo em 1 mês, em 2 meses. Então, vocês têm que esperar um pouquinho, tá? Colocam lá no perfil de vocês, eu sou maquiadora, ou eu tô cursando o curso de maquiagem, tá? Porque se vocês colocar que vocês são maquiadora profissional lá, aí uma cliente de vocês vai chamar vocês para atender. E ela quer uma maquiagem mó glow profissional. Aí você vai lá, faz a maquiagem nela e não é algo profissional. É algo que não tá ainda 100%. Então ela vai falar, paguei esse tanto. Eu não tô vendo uma maquiagem profissional aqui que a menina fez em mim. Isso aqui não é profissional. Ela vai pegar, ela vai desfazer o teu trabalho pros outros. Ela vai falar, a menina veio aqui, ela era profissional, mas cadê a maquiagem profissional que ela ia fazer em mim? Não tô vendo nada profissional. Então, por isso que vocês têm que cuidar. Não pode ficar falando pra todo mundo, esse maquiador é profissional e tudo mais. Porque vocês ainda têm que ter o diploma em mão e vocês têm que ter a prática 100% com vocês. Vocês têm que ter o curso 100% com vocês, tá? Então, só deixar um recadinho bem legal, porque eu sei que todas vocês querem trabalhar nesse ramo da maquiagem, então a gente ainda tem que ir um pouquinho devagar pra gente pegar todos os ensinos. A gente tem que ter um ensino. Imagina, uma cliente pede para vocês fazerem um delineado e você não sabe nem executar um delineado ainda. A cliente pede para você fazer um olho, uma técnica super avançada, mas você nem sabe como fazer aquela técnica de olho. Aí com que cara você vai ficar? Porque você falou que era profissional, mas cadê o teu profissional que você não sabe nada? Então, por isso que a gente tem que dar um freio, a gente tem que esperar um pouquinho e a gente tem que pegar todo esse nosso ensino primeiro, pegar o diploma para mostrar que a gente realmente fez o curso, que a gente aprendeu realmente, que a gente tá 100% para dizer que agora a gente é profissional. Então, a gente tem que cuidar bastante, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Quero agradecer vocês por ter assistido e lembrando, essa aula foi só para conversar? Não, eu quero que vocês façam uma maquiagem aí na casa de vocês agora e façam uma maquiagem cuidando para não cometer esses erros que eu disse agora. Então, lembrando, tá? Eu quero que vocês façam uma maquiagem agora, cuidando para não cometer esses erros que eu disse. Se acaso alguma de vocês cometer algum erro desse daqui, me mandarem foto e eu ver que tem um erro desses aqui, eu já vou falar. Só para pegar no pé de vocês, para vocês cuidar com esses erros. Então eu quero que vocês façam a maquiagem agora aí na casa de vocês, podem fazer em vocês, em modelo, o que vocês achar melhor, cuidando para não cometer nenhum erro desse, tá? Se cometer, aí eu vou dizer, tá bom? Então um beijão para vocês, uma boa semana para todo mundo e se cuidem, tá bom?